Para prender este laço tivemos que andar à escola, por causa da Valentina que não nos quis dar a esmola. Para aprender um ofício que me mantenha ao Senhor, ser barbeiro, carpinteiro, cardador ou ferrador. Este é um espaço para aprender, rir, emocionar-se e descobrir que ser politeiro é muito mais do que dançar. É pertença, é cultura, é futuro. Se alguma vez pensaste, e se eu fosse politeiro? Este podcast é para ti. Deus vos dê bons dias, boas tardes ou boas noites a todos. No episódio 2 do nosso podcast Eu Quero Ser Politeiro, vamos estar à conversa com um sendinês que tem uma forte ligação não só à Vila de Sendim, como sobretudo ao grupo de politeiros. Começou por ser politeiro, ainda jovem, depois, menos jovem, presidente, ensaiador e tocador de bombo também, atenção. Nos dois grupos de politeiras e politeiros. Carregou a nossa capa de honras, e eu aqui tenho em negrito, acompanhando os referidos grupos para todo o lado, durante mais de uma década. Eu próprio sou testemunha de alguns desses percursos, pois estive com ele na direção durante 6, 7 anos. Em setembro último passou a pasta, deixou a presidência, mas continua sempre connosco e sabemos bem que quando precisamos dele, nunca nos diz que não. David Pires Brás, nascido a 17 de julho de 1989, 36 anos, solteiro e muito bom rapaz, é o que dizem as más línguas. Ora, David, vamos então começar a nossa conversa, a apresentação está feita, podia ter aqui um vasto repertório de currículo, mas queremos ouvir da tua voz e começas por nos dizer o que significa para ti vestir uma capa de honras. Olha, significa levar um bocadinho o fardo de tudo, toda esta tradição e toda esta cultura que os politeiros nos dão, todas estas alegrias e toda esta responsabilidade. Acima de tudo é uma responsabilidade. E sempre olhei para os politeiros como uma coisa séria, não, apesar de ser amadora, mas uma coisa séria. E dentro uma diversão bastante profissional. E então, quando visto a capa, é isso mesmo. É uma sensação de um orgulho enorme, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E esse, quando dizes aí ser mais sério, menos sério, variou um pouco na parte de quando foste politeiro, aprendiz e depois bailador, para depois a parte já mais responsável de... Isso depois, pronto, podemos falar um pouco mais para frente. É um bocadinho relativo. A responsabilidade passou porque eu também cresci, não é? Exatamente. A eu não idade cresci também muito, já não não é mas a idade não é a mesma. A idade não é a mesma, é um facto. E isso faz com que uma pessoa também olhe para as coisas de forma diferente. Tal como a tua posição, como uma posição que eu tinha. Na altura era só politeiro e depois passei a presidente da associação, coisa que nunca pensei eu como politeiro. Seria a última pessoa que eu achava que seria. Certo, já vamos lá mais à frente. Em relação aqui à primeira parte de quando neste podcast falamos com aqueles genuínos ou genuínas sendinesas, têm aquela parte da sua história, entre aspas, de criança. Como é que foi assim a tua infância em termos de vivências, aquela parte de, pronto, que temos recordação, escola primária... Daqui a dias falei isso à mesa com os meus pais, por causa do pão. Eu, para além de, na minha infância tenho
recordo-me de muito, também, até aos 9 anos estive em Freixosa, ou seja, éramos só dois miúdos, dois ou três miúdos. E recordo-me muito dessa minha infância lá, eu sozinho, arranjar brincadeiras eu só e conviver com os mais velhos. Mas o conviver eu não me lembro muito bem dele, portanto, as conversas e assim, eu lembro-me que me contavam as lhonas, mas não me lembro muito bem dele. E depois, quando venho para Sendim, lembro-me muito da minha infância, que era andar de bicicleta, juntar-nos todos aqui na praça a jogar escondidas. Lembro-me daquelas coisas caricatas do pão, e como tu estava a dizer, que falei isso com os meus pais à mesa, do pão, todos os sábados ia buscar as 2 fogaças, uma de cada lado do volante da bicicleta, e depois os sacos chegavam a casa todos arrafados por causa de baterem nos raios. E era tradição, a minha mãe mandava-me sempre ir buscar o pão. Era da Adelaide, era da Adília, exatamente. E acho que ainda tem o forno dela ainda é tão tradicional quanto antes. Sim, acho que é uma das coisas que até está bem preservado, é uma coisa bastante interessante, bastante tradicional. E por acaso, quem passa naquela rua aos sábados de manhã, o trânsito ali está condicionado, não é? Precisamente por causa do pessoal que vai buscar o pão. Falando ainda de juventude, alguma história, alguma viagem, alguma tropelia com os colegas, algo que te venha assim, sei lá, eras de tipo fazer assim eu era muito pacífico, eu sempre fui muito pacífico sempre fui mais recatado, gostava das brincadeiras, mas era mais recatado no sentido de fazer asneiras, atenção, porque sempre tive muita vontade em palco. E lembras-te quem seria na altura assim da tua geração, idade mesmo, ou menos um ano, mais um ano, qual era os mais rebeldes, assim, aqueles que armavam sempre o Zé Luís era um bocadito, mas pronto, o Zé Luís é o Ferreira, era rebelde, mas não era assim muito das neiras. O que gostava mais de fazer assim as trafolhices era o Gil e o Pedro Teixeira, e eles sim gostavam assim mais mais próximos da minha geração. Depois é claro, havia um bocadinho os maiores que gostavam destas fazer aquelas asneiras mais novos, mas pronto, isso era normal. Isso era normal. Isso era normal. Há uma tua entrada depois que era também vulgar em alguns jovens e raparigas e rapazes, que era entrar no rancho infantil do Centro Cultural. Exatamente. Lembras-te mais ou menos com que idade? Lembro-me mais, aliás, eu entro no rancho assim que vim para aqui, para Sendim. Logo com 9, 10 anos. Logo com 9, 10 anos, sim. E depois demorei muito tempo a entrar nos politeiros. Porquê? Porque eu gostava mesmo do rancho. Até te posso dizer porque é que eu não saía. Isto nem devia ser gravado. Mas eu não queria ir, tanto com os politeiros. Não, só porque ali ainda havia raparigas e nos politeiros não havia. Exatamente. E então eu gostava de que fosse misto, ao menos que houvesse misto. Exatamente. E divertia-me já brava. Não, era porque só, eu acho que o dançar já era natural. Quando se torna, e tal como nos politeiros, quando o dançar se torna natural, o que é que preenche as atuações? É a viagem, é o enredo de estar antes da atuação, o depois. Portanto, e essa parte toda era interessante. E sobretudo também, que já também falamos em episódios anteriores, tem muito a ver com aquela fase de pré-adolescente, mas que já podemos sair à noite para ir aos ensaios. E isso já é aproveitar uma independência ali meia, já dá para já sair à noite, ficarmos até um bocadinho mais tarde, porque senão, pronto, não é com 12, 13, 14 anos que se pode até ir, se calhar,
um bocadinho ao café, não sei, na altura Nós já aqui- mais, depois quando Sim, já mas nós foi aqui mais em Sine, tarde. eu acho que nós aqui também temos essa liberdade, temos essa facilidade porque não há tanto perigo. Agora hoje em dia se calhar já é um bocadinho diferente, mas na altura acho que não havia tanto perigo. Mas eu não vejo muito perigo, é mais por estar todos juntos e É. poder depois Arranjava-se sempre alguma arranjar coisa para qualquer coisa fazer, para ou- jogar às sim. escondidas ou E qualquer mesmo coisa. se tornava mais seguro porque andávamos todos juntos. Exato. Éramos muitos também, porque não, havia dias que andávamos quase 20 na rua todos juntos, de um lado para os outros, então quando eram os entroncamentos era uma imensidão de gente Claro. e miúdos novos. Olha, vamos à primeira rubrica que se chama Língua de Palo. Se lo bailas bem, darei-te um tostão, las que bailam bem, sei eu quais são. A língua de Palo Língua de Paulo. tem a ver com o conceito é uma viagem à identidade e ao léxico mirandês / politeiros. Eu digo uma expressão típica em mirandês ou gíria técnica dos politeiros e depois o nosso convidado tem que explicar o significado ou não, se encontra alguma ligação ali com os politeiros ou politeiras. Neste caso, o dito é nem caminho sem atalho, nem campana sem badalho. O que é que vês aqui que possas ou seja, O que é que posso associar aos politeiros? caminho sem atalho, Claro. nem campana ou sem badalo. O que é que podes Estás associar? atrasado. Campana sem badalo. Não sei, olha, eu posso a questão do sino sem badalo, posso associar aos politeiros sem paus, não é? Por exemplo. Os politeiros, apesar de ser um sino, Ou não é? seja, um sino sem o badalo, Sem o badalo não- e os politeiros sem Não, os paus. os politeiros sem os paus, muito apesar bem que dancem. ou que se dancem ou que tenham alguma coisa vestida se não tiverem os paus. Exatamente. Mas campana Epá, se formos puxar para esse lado, hotel, já sabes, rapazes e raparigas, não é? ok, eu não ia para aí, eu não estava a pôr maldade na coisa. Não, mas podia ser, ou seja, campana no plural e pequeninas, Não consigo ir lá. campanitas. Ai, campanitas! Estás a falar por causa das campanitas? Campana. Campana e campanitas? Ok. Campanitas, pronto. Ok, Poderia ok. ser aí, poderia Ok, ser querias que fizesse essa... mas querias que fizesse não é essa- obrigatório, podemos divagar, Ok, não é ok. obrigatório. Aí tu estás a a dizer nesse primeira- contexto, ok. A primeira ok. rúbrica pode Ok. ser, mas também podia ser Por músicas, na parte ok, do, por laços. Está bem. do badalo ou pronto, ou o que fosse. Olha, luz está a me incomodar. mais tarde, isto quer dizer, disseste que primeiro foi o rancho, alongou-se ali até que idade mais ou menos? Eu depois andava nos dois. Chegaste a Sim. pertencer aos dois. Depois foi pai com 15 anos, 15, 16 anos que eu comecei a entrar. Eu já entrei mais tarde do que a minha geração. O Filipe, o Zé Luís entraram mais cedo, inclusive o Edgar. Eu acho que Samuel também ainda dançou nessa geração. O Zé Luís, o Diniz, portanto todos esses entraram numa geração, entraram antes de mim. Eu já só entrei com a geração a seguir, a fornada seguinte, porque lá está, porque eu estava no rancho. E depois daí saímos. Quem era a rapariga que dançava contigo no rancho? Não te recordas? Já não me recordo, quer dizer, dancei Variava, muito tempo com, não era por os pares que nós tínhamos, Não, porque os claro, pares não eram definidos só por isso. curiosidade. Aliás, eu posso te dizer que no rancho funcionava assim. Nós gostávamos sempre de dançar com as melhores ou dançar o mais à frente possível, não é? No entanto, o professor Mourinho escolhia sempre
os que fossem mais ou menos da mesma altura, independentemente de dançar bem ou dançar mal. Pois, para Portanto, ficar equilibrado. era para ficar equilibrado. O rancho sempre, era sempre, começava sempre em baixo porque e dos mais sempre baixinhos. teve, sempre, pelo menos na minha lembrança, o rancho sempre foi juvenil, infantil, aliás, Uhum. e era muito engraçado precisamente por isso, porque o primeiro Eram os mais pequeninos. eram pequeninos com 5, 6 anos e depois ia crescendo até depois, na altura com 14 já eras grande. já eras grande. Eu recordo-me do Ruben, quando começou a dançar, que era o mais pequenino, e é tal e qual o Afonso, assim, com aquela genica, com aquela adrenalina, eu lembro-me muito bem dele. E dançava, se eu lembrar-se de rancho e isso comove muito, não é? Como estão a ver e tal, quase com as lágrimas nos olhos. É verdade. A gente comove-se muito. Acho que é tão habituado que estava à capa de honra, estás a ver? Os pelos a emoção fica aqui. Não, olha, exato. Estávamos na idade então que entraste depois para os politeiros, seria 15 mais ou menos. Sim, por volta de mais ou menos dessa idade. Quem foi o teu primeiro ensaiador de politeiros? Eu ainda estive com o Sr. Belmiro. Castão. Sim. Muito bem. Para nós não era o Sr. Belmiro, não é? Para nós era o tio Belmiro. O tio Belmiro, exatamente. Tio Belmiro. Era o ensaiador. Colega já, pronto, tinha aqui também para ver mas pronto, lembras-te bem de todos eles, da geração de colega, andavam alguns mais velhos, tipo... Sim, e aliás, quem me ensaiou um pouco mais tarde, e quando o tio Belmiro falhava, ou não estava, não falhava, não estava, ou quando mesmo Telmo, o Henrique não estava, quem nos ensaiava muitas vezes, e depois o Oscar, não é? Uhum. Quem nos ensaiava muitas vezes era o Jorge. Chegou-nos a ensaiar muitas vezes a nós. Ou seja, quem fazia os ensaios principais aos que na altura iam dançar era o tio Belmiro, ou o Oscar, ou o Henrique. E depois para nós, logo no início, Jorge fez-nos aquela introdução, já mais tarde. Jorge qual? Jorge, o falecido Jorge. O falecido Jorge, o Morgado, sim. Está bem, não estava a ver. Sim. Estava agora, porque te ia perguntar, por gaiteiros, na altura, quem acompanhava o grupo em termos de gaita de foles? Era Henrique. Na altura era tio Ângelo de vez em quando, mas muito raramente, porque depois era Henrique quase sempre. Foi Diniz. Já não vinha, o senhor, por isso eu estava eu já não me recordo de quem era. Mas era David. Pois, David o Caixeiro. Sim, mas eu quase que me lembro mais ou menos só praticamente desse trio. Não... Lembro-me de Diniz de vez em quando. Exato. Na altura também os gaiteiros eram poucos, não havia... Sim, não havia muita escolha. Aliás, uma das grandes dificuldades, exatamente. Depois quando eu entro no início, quando eu para a direção, essa foi das maiores dificuldades que tivemos. Arranjar, encontrar... Faz uma pausa, que eu vou... Faz uma pausa. Como bailador, já, portanto, semi-profissional, qual foi, assim, uma das saídas que te ficou na memória, ou que consegues, assim, com o grupo? Olha, eu tenho duas saídas que me ficaram na memória, duas saídas entre aspas, dois eventos que me ficaram na memória não por bons motivos, mas ficaram muito na memória, e isso é que me deu também força sempre para os politeiros, e para mais tarde, se calhar sem isso não tinha vindo para a direção e não tinha feito o esforço mais tarde para seguir com o grupo, que foi os meus pais na altura, quando foi o Euro 2004, eu não fui. O tio Belmiro falou com os meus pais para ir, nós ainda éramos miúdos, novos, e não sei o que é que se passou, eu já não me recordo o porquê. E os meus pais até disseram, mas tu tens vontade de ir, queres mesmo ir? E eu não tinha noção da dimensão, acho que não tive noção da dimensão daquilo e não fui. E depois arrependi-me muito. E de outra vez, foi
foi uma atuação que eu fui com... Não havia pauliteiros mais novos a dançar, só fui eu com os maiores todos, não havia nenhum suplente e foi com o Oscar, lembro-me bem. E eu foi pá, a segunda vez que eu ia dançar ou assim, pá, dancei 3 músicas, não consegui, não aguentava mais dos braços, não dava mais. E Não depois, dava, ainda é que por- eu agora ainda por cima, eles quando e estão... eles quando começam a ficar estão- preparados e assim, nós temos isso agora no grupo, eles não se poupavam, eles puxavam o pau atrás e era seguidinho, o pau tinha que bater em condições e tinha que ser de força, tinha que soar. E eu à terceira música dei parte fraca Pois. e foi o Oscar que estava na capa de honras dançar a última que foi música dançar. que eu já não aguentava. E depois disso ficou-me sempre na memória. Uhum. Ficou-me sempre na memória. Olha, e já agora, qual o laço, sempre, se é que tens um laço preferido, tipo para dançar ou que tu gostes mais de ver dançar, tens algum laço assim? Olha, houve um laço que eu sempre gostei muito, que achava que era um laço mesmo bonito, era a lebre. Nós até o dançamos poucas vezes agora. Mas eu achava o laço muito bonito. E os laços que gosto mais são aqueles que é menos de bater o pau e é mais encenação. Encenação. Já no ofício. Ofícios, ou a eu irba. gosto a irba também é interessante, mas a irba já se tornou um bocadinho, já é muito de bater o pau, mas já é diferente, ou seja, tudo o que torne o laço um bocadinho diferente, mais coreográfico. mais porque, vamos lá ver, bater o pau de qualquer maneira, é assim, não é de qualquer maneira, nós sabemos que nunca é de qualquer maneira, mas para nós já queremos algo que surpreenda, que nos surpreenda a nós, Exato. não é? E a encenação de eu la tirei, tu la tiraste. E a posição sempre foi peão? Não, por incrível, iniciei com guia. E iniciei guia direito. E depois... mesmo sendo esquerdino? Sim, é verdade. Ou canhoto? Sim, mas nunca... atenção, houve uma altura que nós... éramos pelo ensaiador, não dançávamos mesmo com o pau esquerdo. Pois. O pau esquerdo era só defesa, levantado, mais nada, e isto também não me facilitava em nada, claro. Não é? Ter que dançar o laço todo com mesmo o próprio 25, agora de vez em quando batemos com o pau, quando é para chegar esquerdo, quando é para chegar e assim, às vezes até fica mais bonito, dependendo das modas, mas não podíamos utilizar, e então o dançar a peão, a guia, mas eu gostava, era mais difícil, mas eu gostava porque corria, era mais ágil do que estar sempre a rodar em mim próprio. Eu achava aquilo estranho depois quando passei para lá, mas pronto, depois com peão no castelo qual era normalmente a era posição? Sempre acima, sempre acima. Cheguei a saltar, mas eu ainda bem que não saltava muitas vezes, não, como eu salto porque aquela senão vez voava e eu vi menos, não é? Muito bom, esse foi muito bom. Menos, esse está quase no top de vídeos do género de quando caiu o palco. Exato, quase exatamente. Vamos à segunda rúbrica, tem a ver com gaita a capela. E é um teste puro ao ouvido do pauliteiro. Vou trautear um dos laços e de pauliteiros ou pauliteiras e o convidado tem que acertar no laço à primeira. Tidodim, tidodim, tidodim. Tatarita, titarita, tatarita, 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 tatarita. Isso é ofícios. É parecido, mas não é. Ou as palomicas. Exatamente. Que têm o mesmo tom, só que é um bocadinho, né? Mas pode-se pegar nas duas, atenção. É muito parecido. Olha, e depois, já falaste há um bocadinho, o pegar no grupo, como é que aconteceu? Pegar como presidente.
Quanto a essa passagem, mais ou menos. Foi um desafio mesmo para mim próprio. Eu na altura vi os politeiros um bocadinho, e estavam ali um bocadinho no limbo, e eu vi ali um desafio para mim, como se fosse, é assim, não havia, na verdade não havia nada a perder. Não havia nada a perder. Se a coisa não corresse muito bem, ou se a coisa não corresse bem, já estava como estava. É como aquele treinador da casa que entra para juntar a equipa, juntar as peças. É o Laje. E não é obrigatório ser campeão nem ir à Liga dos Campeões. Exatamente. É o que interessa é ir a jogo. Exatamente. Pronto. Mas depois tornou-se mais sério que isso. Tornou-se uma responsabilidade maior. Assim que peguei no grupo com alguns elementos de fora que não eram politeiros. Houve muita necessidade de é como os ministros agora mudam muito, não é? Pois, exatamente. Fazer uma substituição apesar de não estarem lá. E isso tudo uma aprendizagem enorme, porque eu não tinha noção o que é que era estar numa direção dos politeiros. Já tinha passado por algumas direções de alguns sítios, mas não tinha noção o que era politeiros. As associações dos politeiros, eu acho que é uma batalha muito grande, e nós hoje em dia temos o orgulho de dizer que temos 3 grupos ou 4, não é? Mas quando eu não tinha sequer um, ou não tinha, quando digo a direção naquela altura, quando não tínhamos sequer um, e tínhamos as gerações partidas, tínhamos metade do pessoal de um lado com mentalidade, com pensamentos de um lado, outra metade com outro, e quando iam uns já não queriam ir outros, e bons politeiros, e tínhamos bons politeiros na altura. Sabiam o que andavam a fazer. Ainda hoje em dia, aquele bom politeiro, e nós sabemos bem, aquele bom politeiro é aquele que com qualquer gaita de foles ou com qualquer grupo dança. No entanto, na altura era muito difícil. Então a gaita de foles era e estar até sexta-feira, ter atuação a sábado e estar até sexta-feira sem arranjar politeiras. E com as politeiras, tu já apanhaste? Já estavam connosco. Com as politeiras. Sim. Já... Foi voltar a unir. Tenho muito a agradecer também a pessoal à juventude que esteve comigo na altura, e mesmo da parte dos rapazes, como é óbvio, mas da parte das raparigas, elas próprias, eu pedi mesmo que elas próprias fizessem isso, não é? As Marianas, as 3 Marianas, e depois foi uma coisa interessante que elas próprias depois fizeram a nova fornada, ajudaram-me a fazer a nova fornada. Eu acho que depois de toda a gente vir que eu tinha vontade de seguir com aquilo, acho que toda a gente ajudou, e isso depois começou-se a levantar, mas os primeiros tempos sem bases, sem nada, e não haver novas fornadas, e então formamos com a primeira fornada que formamos, só saem 4. E isso então ainda era pior, era porque difícil, mais complicado. Era muito difícil. Falamos já um bocadito quando eras pequeno, que ias à padeira buscar o pão aos sábados. É um pouco igual a fornada. Quando falamos em fornada, as pessoas ouvem fornada. É geração, é de forno, é de geração, é preciso a farinha, é preciso o fermento, e às vezes, mesmo com o forno quente, pode a farinha não chegar, e depois lá está a tal questão, só saem 4 fogaças e são precisas 8, porque se falávamos há um bocado, 100 paus não se dança, então sem 8 é que é impossível. Esticarmos o 7º, porque às vezes, quando é no futebol, jogam 5, temos um suplente. Agora nos politeiros é igual, os 8. Vamos então... pois, olha, tinha aqui as dificuldades, acabamos por já falar nelas, quais são as dificuldades que se tem, mas em contrapartida há boas recordações também, como falamos há um bocado em termos de bailador, boas recordações como direção. Qual das boas recordações, assim, evento, passagem, viagem, atuação? Enquanto politeiro? Não,
Politeiros já foi há um bocadinho. Sim. Falaste naquela questão do euro. Agora como membro da direção. Presidente, ensaiador. Aí tenho muitas. E tenho muitas e hoje em dia olho para trás e vejo o que é que me alegrava mais. Era estar com o pessoal e ver esta juventude toda. Quando eu saía e eram de formas diferentes, quando saímos com as raparigas e quando saímos com os rapazes, o convívio deles, a união que eles têm, o divertimento, e depois entrar nós que éramos mais velhos, e tu recordas-te, praticamente, eu estou a dizer isto, mas praticamente nós andávamos sempre os dois juntos e olhávamos para eles, mas eles estavam sempre um bocadinho mais à parte de nós, mas ao mesmo tempo todos juntos, não é? Tal como no autocarro, quando levavam a guitarra, com o djembé, a coluna. Eu falo disto no passado, tu tens o presente que continua a ser da mesma forma, esta união, esta coisa que eles têm. É isto que me alegra mais. E não era só numa atuação. Eu tinha a preocupação na cabeça que assim que saíamos de casa, era que a atuação corresse bem, que não houvesse falhas, que toda a gente tivesse profissionalismo e tudo. No entanto, no momento de vestir a farda, mas depois que se divertissem. Exatamente. E era isso que eles faziam, e é isso que eles continuam a fazer bem e tudo, e é um orgulho saber disso, e mesmo é sítio de o dizer, os pais devem estar orgulhosos destes rapazes e raparigas todas, porque para além de levar a cultura para a frente, isto é um bocadinho frase feita, mas para além de levar a cultura para a frente, eles divertem-se e eu não vejo nenhum que tenha seguido um mau caminho ou assim por seguir os politeiros, pelo contrário, os que seguiram mais os politeiros seguiram todos têm um caminho bom e são todos pessoas muito mais responsáveis, com uma forma de olhar tanto para a terra como para as origens, que antes não se via dessa forma, de uma forma diferente. Acaba por a brincar, vão aprendendo termos em mirandês, porque os laços são cantados em mirandês quando ensaiamos, aprendem da nossa música, cultura, exercício físico, a música, é respeito um pelo outro, é trabalho de equipa, é tudo isso. Confraternizar e sociabilizar, que é algo que neste tempo estamos cada vez mais difícil ter a juventude isso mesmo, reunida. Há pessoas que eu tenho a certeza que se não fossem os politeiros nunca na vida eram amigos ou nunca na vida tinham. E há uma vantagem grande que as pessoas podem não se aperceberem, para além das vezes o cheiro, exatamente. Pode ser não, quando se está a ensaiarem ou a dançarem, não conseguem ter os telemóveis na mão. É verdade. Logo isso já é, realmente, vão para ali. E os pais, eu queria era ver se o meu garoto deixava o telemóvel, que ele anda sempre ali nos jogos e nas redes sociais e tal. Nos politeiros é garantido. Para dançar paus, às vezes tentam dançar com os dois mãos e o telemóvel, não dá jeito. Não dá. Ainda houve um que uma vez levou no colete e deixou-o cair. Ora, exatamente. E devia de ser o saltador do castelo, então é que apanhava logo rede máxima, lá em cima. Olha, terceira rúbrica, Paulo de Dous Bicos. Como um gato. Morra gato, morra farto. O conceito é este ou aquele. É um jogo de 12 perguntas rápidas, em que o convidado tem que escolher entre duas opções. Tem segundos e não pode demorar. Se demorar, salta à frente. Então tenho que me preparar. Beber um bocadinho, beber um bocadinho de água, que é melhor. As questões são aleatórias, quer dizer, a gente mete tudo no saco e depois vai sacando. E vai. Ora, no teu caso, primeira, ficar no banco dos suplentes do grupo de politeiros ou ficar no banco a trabalhar? No grupo dos suplentes dos politeiros. Porto ou Mogadouro? Difícil, mas Mogadouro, estou mais próximo daqui. Tens de ser mais rápido, senão passa à frente. Camisa, fato e gravata ou camisa, colete e um laço? Camisa, colete e um laço. Ok. Nos ofícios, preferes ser ferrador ou ser ferrado? Ser ferrador. Capa d'água, que agora ultimamente tem-se, ou capa de honras? Big Mac
ou bully-cascas? Bully-cascas. Quem demora mais a preparar-se numa atuação? As pauliteiras ou os pauliteiros? Definitivamente as pauliteiras. Essa não contava. 25 de dezembro ou dançar o 25? 25 de dezembro. Ok, 25 às vezes vai um bocado aos... Eram as mãos. Vai aos... Zagreb ou fazer greve? Zagreb. Não falamos de Zagreb, por acaso. Quando Zagreb falaste nas foi muito passagens. Assalto ao castelo ou salto ao castelo? Boa pergunta. Salto ao castelo. Isto aqui não há verdadeiro nem falso. Sim. É o que é. O que te incomoda mais? Faltar uma nota na gaita ou faltar uma nota no banco? Faltar uma nota no banco. Ok, a gaita. A gaita, opá. Por último, vamos a mais um tema ou vamos a mais um laço? Um laço. Ok. Esta não... Olha, falamos nestas perguntas aqui, falamos aqui da parte dos pauliteiros, como é lógico. Este podcast é dedicado a isso, mas também falamos um pouco de cada um. De cada um. Como é trabalhar num banco? Pronto, só assim. Olha, trabalhar num banco é um serviço como outro qualquer, temos de ter uma grande responsabilidade sobre o que fazemos e estamos todo o dia a lidar com pessoas e com dinheiro. Porque tem-se aquela ideia, este banqueiro é diferente, banqueiro de bancário. É muito diferente, eu gostava de ser banqueiro. Embora, se calhar, o bancário mexe mais em dinheiro do que o próprio muito banqueiro. Provavelmente, sim. Aliás, sim. O banqueiro vê-o passar e vai para a conta dele. Entrando para a conta dele, exatamente. Olha, quando se sai para fora com um grupo de jovens rapazes ou raparigas, o que é mais complicado lidar com eles? Ou seja, às vezes fazê-los serem responsáveis e executarem aquilo que nós queremos sem descarrilarem. É mais difícil lidar com eles, com o motorista do autocarro, por causa da questão das horas de vai e não vai, muda. Os 15 minutos, não é? Aqueles 15 minutos. Ou com a organização do evento, mordomos. Olha, normalmente os mordomos são muito fixes. Tudo vá. Mas normalmente os mordomos ou os organizadores do evento não são muito complicados. Nós conseguimos, aliás, até porque somos nós que damos a ideia, e tu sabes disso, eu estou só a dizer o que tu sabes. O condutor depende do condutor. Exatamente. Com os pauliteiros é fácil, é só aquelas crisinhas, todos eles estão, e a maior parte dos pauliteiros passaram todos aquela fase de adolescentes, e aquelas crises existenciais, aquelas birrazinhas, vou contrariar só porque sim, é isso que temos que saber lidar e dar a volta por cima, mas mais do resto. Exato, mesmo aqueles que às vezes, pronto, esta parte depois se virmos que também cortamos, aqueles que às vezes exageram um bocadinho na bebida, porque às vezes também entusiasmam-se, e a vantagem de os acompanharmos às vezes é bebermos um copo também com eles, às vezes. Acabarmos por ir ao bar ou à discoteca também com eles, e às vezes é que é um bocadinho mais difícil levá-los depois para casa, o hotel ou para casa, ou para o hotel, metê-los no autocarro, essa parte é que... Mas isso, lá está, nós fazíamos muito bem isso, porque nós temos um espírito muito jovem, portanto, acho que... esta parte não vamos cortar, esta de termos espírito jovem temos que deixar, isso tem que ficar garantidamente. Agora mais a sério, quando te falam em pauliteiros de Miranda, qual é a primeira coisa que te vem à memória? É a tradição, é a união, é por uma palavra, não sei se não consigo definir isso por uma palavra, é a nossa identidade, hoje em dia já é a nossa identidade. Miranda, as terras de Miranda,
mesmo quando dizemos que acho que está tudo inserido, gaita de foles, politeiros, capa de honras, aposta à mirandesa, portanto tudo isso é a nossa identidade, é tudo Exato. Sendinho, Miranda. Quando nós dizemos aqui o nosso conselho A nossa é isso bandeira, mesmo, a nossa bandeira, isso, aquilo que temos é lá tudo fora, isso que é nos nosso. identifica. Esqueceste aqui de uma parte que é precisamente esta que eu tenho aqui, que é do língua mirandesa, língua mirandês. Desenrascas-te bem, Já foi falas- mais, já me desenrasquei mais e nunca arrisquei muito a falar em público porque Com medo de alguma gafe ou outra. e também por algum julgamento, porque nós aqui temos muita tendência em geral, de julgar quem tenta falar e assim, falaste mal isto, falaste mal aquilo, esta expressão não é desta forma, em Sendinho fala-se de uma maneira e em Miranda fala-se de Diferente. outra, portanto... Mas, por exemplo, em relação a ler e até Sim, escrever, fazia por escrever exemplo, já nem tanto, já não escrevo há muito tempo. Escrever já nem tanto, ler sim, com tiveste facilidade. mirandês Tive mirandês na escola, sim. desde eu foi desde o 5º ano, já não foi desde o primeiro. Foi desde o 5º ano até o 12º. Sim, apesar de não ser tão a forma de lecionar, eu sei que hoje em dia já é um bocadinho diferente. Ali ainda era um bocadinho de uma fase experimental, digamos assim. Lanço aqui, costumo lançar aqui, não é rubrica nenhuma, porque essa vamos já à última depois, um dito-zideiro, buscar, ir lá ao fundo do baú do nosso também sendinês António Maria Mourinho, e que tem para aí, pronto, tem a edição dele, e depois mais tarde o Amadeu Ferreira também, com ditos, tem um pouco a ver contigo. Dar uma no cravo e 20 na ferradura, e mala cartadura. Queres que diga alguma coisa sobre Uma isso? cravo... Não achei piada a este, porquê? Por dizer 20. uma no cravo e outra na ferradura, mas ele, na altura, não é? Já viste, dar uma no cravo e depois 20 na ferradura, cuidado, é porque a ferradura estava mesmo mal, mas tinha a ver também com o 20, por acaso. Não. Olha, e assim antes de irmos para o fim, esta casa, estamos aqui na casa do Politeiro, para quem não sabe, é uma casa que foi fundada, salvo erro, fundada, isto era casa, não é? Mas como casa do Politeiro, 2011, acho eu, não me queria enganar, 13 de julho, dia da Vila. Uhum. E o que é que tens a dizer sobre esta casa? Olha, houve alturas que foi a minha própria casa. Era aqui onde eu me sentia melhor do que em casa, quando era para pensar em certas coisas que devíamos fazer e inovar e assim. E quando vinha cá, até os meus pensamentos, as minhas introspectivas, fazias aqui a compor os fatos para as atuações a seguir. Portanto, foi muito tudo aqui, passou-se aqui muita coisa. Não é passar-se aqui muita coisa, sim, mas no sentido de pequena, pensei, mas já passou muita gente. Já passou muita gente por aqui, desde o primeiro dia que cá entrei, que eu tenho mais presente, que cá entrei para ser eleito presidente, e depois do dia que passei a pasta a ti, que para mim foi e que tenho isso mais presente, como é óbvio, mas para mim foi uma alegria muito grande que ficasses tu como presidente, e até porque eu não via ninguém com a capacidade de ser, com a capacidade de também te posso dizer que foste um dos principais culpados por eu ter depois dar continuidade. Pronto, e isso sabes bem, e isto não é por hoje estarmos os dois aqui a conversar que é essa a realidade, e quem esteve connosco sabe bem disso, que é assim, acho que é verdade. Preciso. David, a última rúbrica tem a ver com o último molhaço. E questionamos o convidado se
hoje fosse o último dia como politeiro e tivesses de escolher um laço para dançar no adro da igreja, qual seria em primeiro o laço, qual era o trio gaiteiro que te acompanharia e depois quem seriam os 7 magníficos que tu ias chamar para dançarem contigo? Isso é interessante. Laço. Isso é interessante. E eu dançava. E Eu tu? dancei, eu a dançar, Claro, ou seja, era o teu último laço. Era o meu último laço. O teu, pronto, como politeiro. Como politeiro. Não é que fosses partir uma perna logo a seguir, não tem nada a ver com isso. Pronto, é o que é. Era o último laço. Olha, eu vou-te dizer. A equipa, o trio gaiteiro, perdoem-me os antigos, mas para mim o trio gaiteiro que me marcou mais foi a família Telmo, a família Ramos. Portanto, o Gabriel, o Afonso e o Telmo seria o meu trio gaiteiro. Perdoa-me o meu tio Ângelo e o meu primo Dinis, e a minha prima Anita, mas são familiares, mas para mim o meu trio gaiteiro seria esse. E depois ia buscar pauliteiros de várias gerações. Espera, qual era o laço? O laço, e aí ia dizer isso depois. Ok, podes ia dizer isso depois. Diz a equipa então. A equipa tinha que ser, e eu iria a peão, peão direito. E a equipa tinha que ser os baixinhos comigo ao meio. Portanto, o Moma teria que ser, o Zé Luís teria que ser à minha frente, porque eu sempre fui, eu e o Zé Luís, apesar de muitas divergências em opiniões e assim, sempre fomos muito unidos em tudo. E sempre andámos juntos, somos os mais pequeninos e tal, e sempre andávamos juntos. Portanto, eu e ele, e é um dançador, esquece, é incrível. Depois punha dois novos que eu acho que são muito bons, que é o 14 mais velho, é o Walter e o Pedro. O Pedro Raposo. Mais ou menos da mesma altura e assim, muito bons para dançar. E depois, de guias escolhia 2 novos e 2 velhos. Ora, escolhia o Filipe Xavier e escolhia o Ginjo, porque eu acho que o Ginjo sempre foi aquele gajo que, como politeiro, era interessante porque tinha que se encolher para dançar os laços, não é? Tinha altura um bocadinho mais. Exatamente. Há uma pessoa que me estou a esquecer de meter no grupo, aliás, estava a dizer que tinha que meter ia meter 2 dos novos e 2 dos velhos, não, vou meter mais um dos velhos, essa pessoa não posso esquecer dela, é que é tão importante aqui quanto nós dois estarmos aqui, que ele também já aqui esteve, o Pedro Moretti, que esteve comigo sempre, não é? E pronto. E depois vou pôr que eu acho que toda a vida pensei que ele não ia servir para guia, mas serve para tudo, e é um gajo espetacular. Eu acho que perdoem-me os outros, não estou a desvalorizar ninguém. Aliás, havia aqui um que eu acho que também devia estar, mas há muita gente que devíamos mencionar, exatamente. E pronto. Mas acho que é importante nós falarmos nele, porque eu acho que ele tem aqui muita, eu vejo aqui muita promessa, uma jovem promessa, que eu não posso deixar não posso pôr de lado, de o escolher, que é o Leandro. O Leandro acho que é uma promessa aqui para Cindy, foi um miúdo que me surpreendeu muito pela positiva. Aliás, ele foi considerado o pauliteiro do Paulo Douro. Não poderia deixar de o mencionar aqui. Eu tenho um apego muito forte, e era isso que eu ia falar, porque depois estava-me a esquecer do Moretti, e eu ia pôr o Leandro, e eu tenho um apego muito forte, que é quase como família, o Tiago. Mas aqui tinha que o substituir, tinha que ser, pronto. E para a dança, não me vou prolongar,
Há muitos que, como vos digo, há muita gente que eu aqui mencionaria, gosto de todos e para mim todos ficaram, são muito importantes nesta jornada que estive como politeiro. O laço seria o castelo e pararia o laço, ou seja, podia acabar o mundo, eu assaltar o castelo, Pipô lançar-me e eu ficar na torre virado de cabeça para baixo. E ficar toda a vida assim, portanto, terminar ali, acabar o mundo. Espetáculo, muito bem. Acho que a melhor forma de acabar um podcast é quase impossível, não é? Está esplêndido. Acho que para quem acompanhou os politeiros tanto tempo, nunca é fácil esta última rubrica, porque não. Escolher ali o top 8 é muito difícil. O 7 neste caso é muito difícil. É sempre difícil e pronto, mas é muito difícil, é verdade. David, foi um prazer. Acho que correu bem. E agora brinde, e agora falta o brinde. Um brinde à nossa. Já nem tenho água. A nossa. Não se brinda. Brindamos só com as a nossa canecas. E a continuidade desta casa.